E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 24. Não devemos nos enganar. Não podemos ser apenas ouvintes ou leitores da palavra de Deus, mas devemos colocá-la em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que se olha no espelho e se vê como é de verdade. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. A mensagem da Bíblia para nós é para ser obedecida e não apenas aprendida. Portanto, não podemos nos iludir religiosamente, porque se uma pessoa apenas ler, ouvir e não obedecer, será como um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e logo que se afasta, ele não consegue mais ver-se a si mesmo, nem se lembrar de como é a sua aparência e das imperfeições que estavam nele. A palavra não pode simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas aprende e não aplica a sua própria vida está negando a eficácia da palavra do Senhor, que é enviada para produzir transformação em nosso caráter. Não adianta olharmos no espelho e ver que estamos com o rosto sujo e simplesmente virarmos as costas e irmos embora sem limparmos a sujeira. De que valeu o espelho para essa pessoa? De que vale a palavra de Deus para alguém que não quer mudar? A palavra tem servido verdadeiramente para nossas vidas? Meditação cristã. A meditação cristã significa pensar sobre as Escrituras. Nós meditamos nas Escrituras da mesma forma que uma vaca rumina o pasto, mastigando, mastigando e mastigando. Devemos adotar um método de investigação no nosso estudo da Bíblia. Nesse método, nós investigamos o texto com perguntas, disparando perguntas como se fôssemos uma metralhadora. Para podermos guardar uma lista de perguntas para nos ajudar, podemos criar uma frase para lembrarmos as letras de cada palavra. As palavras que vamos usar usam as letras P, E, P, A, V, A, O. Então, nós podemos criar uma palavrinha para não esquecermos. Pé, E, pavão. Cada letra dessa frase será a primeira letra de uma palavra-chave em uma pergunta que nós podemos fazer à palavra de Deus. Obviamente, só eu falando aqui, provavelmente você não vai conseguir se lembrar depois. Então, depois você volte esse vídeo e anote as palavras que são a base da chave para as perguntas. Vamos lá. Pé e pavão. Então, a primeira letra é uma letra P. P de pecado. Então, nós lemos as Escrituras e pensamos, existe um pecado para confessar? A palavra de Deus nos tornou ciente de algo que precisamos consertar com Deus? A segunda letra da palavra pé é a letra E. E de exemplo. Então nós olhamos para a Escritura e nós perguntamos, existe um exemplo que devo seguir? Existe um exemplo nessa passagem, um exemplo positivo a seguir? Ou exemplos negativos nessa passagem que eu devo evitar? Depois vem a letra E. Nós falamos pé e pavão. Então, E. O segundo E é o E de erro. Lendo essa escritura, essa passagem, existe um erro a ser evitado? É sensato aprendermos com a experiência, e ainda mais sensato aprendermos com as experiências de outras pessoas. Nós não temos tempo suficiente para cometermos todos os erros por nós próprios. Então, o que podemos aprender com os erros das outras pessoas nas Escrituras? Devemos aprender com elas. P da palavra pavão. O P vai significar para nós uma pergunta de promessa. Olhando para essa parte da Escritura que eu estou estudando, existe uma promessa para eu reivindicar? Na realidade, existem mais de 7.000 promessas na palavra de Deus. Devemos perguntar a nós mesmos se a passagem que lemos contém uma promessa que poderia se aplicar à nossa vida. Precisamos verificar se temos cumprido todas as condições da promessa. Cada promessa sempre terá uma premissa a ser cumprida. A. Então vimos a palavra P de pavão, agora o A do pavão. A, nós vamos procurar uma palavra de atitude. Existe uma atitude
que quando nós lemos no versículo, nós precisamos mudar? Existe algo sobre o qual nós precisamos pensar de forma diferente? Nós precisamos lidar com alguma atitude negativa, com alguma preocupação, culpa, medo, solidão, amargura, orgulho, apatia ou ego? Existe um comando para nós obedecermos? Existe uma ordem que precisamos obedecer, não importa como nos sintamos? Esse é o A de atitude. V. O V, nós vamos fazer uma pergunta procurando verdade. Existe uma verdade nessa passagem bíblica que eu estou estudando para que eu acredite? Frequentemente nós lemos algo nas Escrituras sobre o qual nada podemos fazer. Simplesmente temos que acreditar no que diz sobre Deus Pai, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o passado, o futuro, o céu, o inferno, outros tópicos da Bíblia. Letra A, né? Lembra, pavão, vimos o P, o A, o V, agora o segundo A de algo. Existe algo para louvarmos a Deus? Nós vamos procurar alguma coisa para louvarmos ao Senhor. Nós sempre podemos encontrar algo em uma passagem pela qual podemos ser gratos a Deus, como algo de que Deus nos protege ou algo que Deus fez ou faz para nós. E finalmente a última letra da palavra pavão, de O de oração. Existe uma oração para ser feita nisso que nós estudamos na Bíblia? Paulo, Davi, Salomão, Elias, Isaías, entre outros, eles oraram na Bíblia. Nós podemos adaptar essas orações à nossa realidade e crermos que são exemplos que estão na Bíblia e na vontade de Deus. Eu sei que parece estranho, né, nós decorarmos uma frase pé e pavão e depois nós temos que decorar essas perguntas a fazermos, mas é um método seguro e muito bom para nós estudarmos a nossa Bíblia. Cada pergunta nessa lista contém uma palavra-chave de uma ação a ser feita. Há algo que podemos fazer associados a elas. Podemos escrevê-las em nossa Bíblia ou anotarmos em um cartão para deixarmos no meio da Escritura. Essas coisas nos ajudarão a sermos um cumpridor da palavra, toda vez que nós meditarmos na Bíblia. Nós olhamos para o espelho, que é a palavra de Deus, e tomamos uma atitude para mudar.